Hoje mais cedo, o Juliano da Copeiro TV deu a informação de que o Douglas Costa teria interesse em voltar para o Grêmio, sobretudo agora num cenário com Renato Portaluppi. Vamos lá, tem muita coisa para falar sobre isso. O Juliano é um cara bem informado, né? Um cara que tem boas fontes, então a notícia tende a ser quente e até faz sentido, porque, se eu não me engano, o Renato chegou a falar com o Douglas Costa, o Renato ali mexeu uns pauzinhos, tentou convencer o cara. Eu acho que na época da negociação teve um pouco de dedo do Renato, assim como o Rafinha, né, que foi o lateral direito ali que chega e acho que nem atua com o Renato, enfim, mas acho que o Douglas teve algo parecido, então talvez ele tenha esse interesse em trabalhar com o Renato e tenha a referência dos colegas ali do clima com o Renato, da rotina, enfim, talvez ele tenha esse interesse, mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro que assim, eu acho que tem uma grande chance de o Renato ficar pro ano que vem, né, porque tudo indica que ele vai conseguir subir o time para a Série A, né? E conseguindo fazer isso, talvez a próximo presidente, que eu não sei nem quem vai ser ainda, se sinta meio pressionado, meio fique sem saída, né? Ah, vai que o presidente eleito já tá com planos de chamar o Vojvoda do Fortaleza, chamar sei lá, o Tite, chamar não sei quem. Cara, Renato faz aí uma finaleira de Série B muito consistente, muito tranquila, sobe e acaba o inferno. O Renato entra com aquela aura de Salvador. Eu acho que é um caminho natural a renovação ou as tratativas para ele ficar para o ano que vem. Não sei se é o que eu faria, sinceramente, pensando agora, né, antes de ver esse retorno do Renato de fato. Eu acho que eu partiria para um novo projeto, uma nova oxigenada. Eu acho que o Renato é perfeito para esse sprint final aí, mas para iniciar um novo ano com uma nova diretoria, novos ares, reformulação geral, eu acho que eu iria com outro nome. Porém, eu entendo, eu enxergo que o ambiente talvez favoreça muito essa permanência. E dito tudo isso, né, num cenário de 2023 com o Renato, o Douglas Costa teria se manifestado para sei lá quem, né, com interesse de voltar para o Grêmio para restabelecer, melhorar, enfim, a sua imagem para com a torcida gremista. Essa foi a notícia que chegou, que ele teria esse interesse de se reaproximar da torcida e limpar a imagem negativa que deixou na sua última passagem. Enfim, como eu disse, essa história já começa com esse asterisco do Renato para 2023, que ainda não é certo. Mas em sendo, o que eu acho? E aí, o Renato chama o Douglas Costa e faz esse trabalho aí de limpeza de imagem e tal, Cara, o que eu acho? Eu acho que tem muitos aspectos a serem analisados. O primeiro é o futebol. Não estou dizendo que é o mais importante, tá? Mas estou dizendo que um dos aspectos, primeiro no sentido de só a ordem que eu estou falando aqui, não é o mais importante, mas um dos aspectos é o futebol. E o futebolzinho do Douglas Costa, a gente viu ano passado, e eu confesso que eu não tenho visto a MLS lá, né, o futebol dos Estados Unidos, mas pelo pouco que eu acompanhei, que eu vi uma notícia aqui, outra ali, parece que tá uma nhaca bem parecidinha lá. Tudo indica que o Douglas Costa meio que acabou precocemente para o futebol, aos moldes de undershow e, enfim, e grande elenco, né? A gente pode citar outros nomes aí que, apesar de não ter uma idade tão avançada, meio que chega um momento que a coisa parece que desanda. Há indícios do Douglas Costa ser esse cara, tá? Então, só por isso eu já começaria a dizer um não aceito, um não concordo de largada, porque desportivamente já tende a ser uma bomba, tá? Mas o que eu vou dizer agora é de fato o mais importante da minha opinião, né? O que assim, é tão mais importante que, dependendo deste fator, mesmo o Douglas Costa jogando mal, eu acho que teria conversa, na minha opinião, que é o seguinte, cara, eu não concordo com a vinda dele, com a volta dele.
eu não aceito, né, como gremista, como sócio do Grêmio, a volta dele totalmente por questões simbólicas, por questões de orgulho, por questões de respeito ao Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Só por isso. Só por isso. É um cara que ano passado debochou do Grêmio e debochou da torcida. Primeiro, displicente em campo, né? Displicente em campo. Ah, não gostava do Roger? Agora que é o Renato, agora com o Renato eu quero jogar bola, agora sim eu vou mostrar meu talento? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Se colocar o Tiririca treinando o Grêmio e tu for contratado pelo Grêmio, funcionário do Grêmio, com salário pago pelo Grêmio, dá teu sangue em campo, cara. Não tem essa. Jogador mimado não, agora, não, só jogo com esse treinador, com o outro, não, eu vou ficar aqui de boa, enganando. Que isso, cara? Sabe? Então, assim, começa por aí, tá? Ele debocha do Grêmio não só nas atuações apagadas, né? E eu não vou aqui acusar ele de corpo mole, de preguiçoso e tal, porque aí já é subjetivo, não tenho como provar, é só uma opinião, né? Agora, o que a gente tem como provar, o que é fato e não se discute, foram as atitudes dele extra-campo, né? Aliás, uma delas dentro de campo, inclusive, que foi aquele tchauzinho que ele dá para a torcida extremamente debochado, né? E brigou com torcedores nas redes sociais, mandou tomar naquele lugar, né? O cara casou umas 2, 3 vezes, sempre em momentos inoportunos. Aliás, a primeira vez que ele se ausenta para casar, já estava acordado com a direção, era mais pro começo da temporada, não sei se era uma Sul-Americana que o Grêmio tinha, uma coisa assim, que não era questão de vida ou morte pro clube, né? Enfim, né? Não era cair, ser rebaixado e tal. O pessoal já achou estranho, já rolou um burburinho, mas eu passei pano quente, todo mundo meio que passou, a vida seguiu, e aí o cara continuou com essa postura desconectada da realidade. Essa é a palavra, desconectado. Um cara desconectado com o Grêmio, com as suas aflições, com as suas, né, com os anseios do clube, com os medos da torcida, com tudo que estava acontecendo naquele ano trágico de 2021. E aí aquele pedido para ir casar de novo no final do ano ali, às vésperas do jogo que poderia e, de fato, rebaixou o Grêmio, né? Contra o Atlético Mineiro na Arena. Então o cara quer se ausentar, cara, às vésperas daquele jogo que era pra estar assim, ó, concentrado. Era pra ele ser o primeiro a dizer não, cancela. Era pra ele, quando ele viu a tabela, lá atrás, viu a data do casamento, viu a tabela do Brasileirão, viu que tudo se ajeitou de um jeito ali que colidiu, né? Colidiram as coisas. Ele tinha que ser o primeiro a dizer, não, eu caso em fevereiro, em janeiro, em dezembro, mais pro final do ano, sei lá. Sabe? Não, ele ficou deixando, chegou às vésperas ali, ô Denis, posso casar, sabe? Tipo, que isso, cara? Não é nem uma questão de deixar ou não deixar, o fato de ele ter pedido é surreal, né? Aí ele vai e entra em campo, contrariado, obviamente, com o torcedor xingando e brigando com ele em rede social, ele respondendo e tal. Aí ele vai lá, faz um gol bonito até, um gol legal, coisa que ele não fez o ano inteiro, e por isso também a gente foi rebaixado. E ainda mete uma aqui, ó, o Grêmio sendo rebaixado, dá tchauzinho pra torcida, tipo, cara, assim, ó, não é que não volta pro Grêmio, não pisa no entorno da arena, não pisa ali, não pisa, por favor, não pisa. Persona não grata, na minha opinião, assim, a coisa é muito, 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 muito séria. E todas as vezes que ele foi confrontado com alguma atitude dele equivocada, com algum deboche, com alguma, né, desconexão, ele nunca recuou, nunca fez meia-culpa, nunca disse, foi no calor da hora, desculpa, mas é que meu casamento significa não sei o quê, mas vocês têm razão, mas realmente, papá. Nunca, cara, nunca. Ele sempre ficou ele nunca ficou, como é que se diz assim, sequer ele ficou quieto, sequer ele ficou indiferente, fazendo de sonso. Não, ele ia pro embate, sabe? Se defendendo e achando que tinha razão. É inacreditável esse cara cogitar que quer voltar. Mas então por que eu disse que tinha um asterisco, tinha tá, mas vamos analisar umas nuances. Qual é a nuance, cara? A única forma, porque eu também não acho que que tudo na vida é imperdoável e azar e vira página e tchau e nunca mais. São raras as coisas. Ele não matou ninguém na arena, ele também, sabe? Então assim, eu acho que é pavorosa a imagem que ele deixou aqui. Eu quero ele longe da arena. Tipo assim, por questões de respeito ao clube, ao torcedor e tudo que eu já falei. Mas eu acho que quase tudo tem um jeito de se contornar.
Porém, quanto mais grave o que aconteceu, a forma de contornar também, ela é mais, ela exige maiores esforços e até simbolismos também por trás. Eu falei coisas parecidas sobre o Ronaldinho, naquela história de ele voltar lá, né, que ele acabou indo pro Flamengo e tal. Eu tava bem em cima do muro, eu sempre odiei o Ronaldinho desde a saída dele, né, mas assim, eu sabia que ele era craque, que ia mexer né, com gremista de várias formas, o cara criado aqui e tal. E aí chegou um momento que o meu veredito era meio que assim, eu aceito ele de volta, mas eu acho que ele tem que fazer uma coletiva explicando a saída dele, pedindo desculpas eventualmente por algo que ele e o irmão dele tenham cometido, agido, né, de uma forma equivocada, bababá, bababá. Eu tinha condições. Pro Ronaldinho Gaúcho, cara, eu tinha condições. Imagina pro Douglas Costa, quem é Douglas Costa, tá ligado? Mas enfim, e eu acho que é algo parecido. Eu tô falando isso daquela primeira quase volta do Ronaldinho, né? Depois que ele foi pro Flamengo, aí meio que não tinha condição nenhuma. Tchau, nunca mais, esquece. Morreu pro Grêmio. Mas o Douglas Costa, eu ainda acho que tá num estágio que o Ronaldinho tava lá em 2010, sabe? Só que assim, eu acho também que o Douglas Costa fez coisas mais graves que o Ronaldinho. O Ronaldinho foi meio sonso, meio não sei o quê. Só que eles nunca acham que é raro, né? Eles também acham que não, mas o que a gente fez de errado? A gente só aceitou um contrato, blá blá blá. Eles são meio, enfim, não vou entrar no Ronaldinho aqui que não é sobre isso o vídeo. Mas o Douglas Costa, guardadas as proporções, que ele não é o Ronaldinho, né? Enfim, e ele saiu do Grêmio vendido, pelo menos, que o Grêmio ganhou dinheiro, né? Nesse aspecto não tenho o que falar, mas assim, o Douglas Costa, cara, debochou. E não é de um deboche subjetivo, o futebolzinho dele é um deboche. Não, ele debochou literalmente. Ele deu tchauzinho, ele respondeu em rede social. Ele pediu pra ir casar às vésperas do jogo mais importante do século, talvez, pro Grêmio, né? E tipo, eu aceitaria ele de volta só se, e eu duvido muito disso, se esta frase que ele quer limpar a imagem com a torcida for verdadeira. Se a frase que ele quer limpar a imagem com a torcida for verdadeira. E se for verdadeira, aí eu consigo ter compaixão e dizer assim, então tá, vamos trabalhar isso então. Volta sem salário, ganhando 50 mil por mês, um salário simbólico. Um salário simbólico. Chega aqui com uma coletiva pedindo desculpas por todos os atos, talvez até citando alguns, se justificando, dizendo que estava com a cabeça em não sei o que e que se atrapalhou e que não sei o que lá. Se desculpa com o torcedor do Grêmio, com a instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense e volta por um salário irrisório, um salário simbólico. Porque a missão aqui não é ganhar salário, a missão aqui é limpar a barra com o torcedor. Até eu poderia ser bonzinho aqui e de repente criar uma cláusula que esse salário dele simbólico poderia virar algo um pouquinho mais consistente em casos de, aí não só participações, mas assim, talvez título, talvez gols, assistências, coisas assim mais concretas. Opa, o Douglas Costa tá jogando bola, hein? Aí talvez, beleza, daí vira 250, esse é 50, aí não sei, sabe? Mas assim, por quê? Eu tô dizendo isso? Porque se o cara tem na cabeça dele, na consciência dele, realmente um sentimento muito forte de que, cara, eu queria muito me reconciliar com a torcida do Grêmio, porque eu acho que eu pisei na bola, ele aceita isso que eu tô falando. Ele aceita isso que eu tô falando. Só que não é essa a verdade. A verdade é que ele quer voltar para Porto Alegre, onde ele tem uma casa maravilhosa aqui num condomínio ali em Guaíba, com jet ski na beira da porta ali, né? Tem um riozinho interno, né? E tudo mais. Ele quer estar aqui perto de familiares, ele quer sossegar o facho, estar aqui com os parça que ele tem na cidade. É isso que eu acho que ele quer. E com o Renatão, opa, novos ares, o Renato é brother, vai me entender, vai passar a mão na minha cabeça, é o cenário perfeito para eu voltar. E aí, ele, na minha opinião, na minha visão, ele está usando o Grêmio como essa escada para realizar a vontadezinha pessoal dele. E aí é óbvio que ele sabe que a gente não é tão idiota assim, e ele, né, não tem como, eu quero voltar, como se nada tivesse acontecido. Ele não vai fazer isso, então ele tem que dizer, quero voltar para limpar a minha imagem. É o mínimo que ele pode ter de conexão com a realidade é falar essa frase. Mas na prática, eu não acho que é a verdade.
Na prática, eu não acho que é verdade. Eu acho que isso não é uma questão forte para ele, como não era pro Ronaldinho. Ronaldinho e o Assis estão cagando. Eu acho bizarro, eu acho uma burrice tremenda, né? Os caras estariam ganhando até mais dinheiro se eles fossem queridos aqui no estado onde eles nasceram, mas eles não podem pisar num shopping, eles não podem sair na rua. Além de tudo, é uma burrice tremenda, né? Mas enfim. Mas a verdade é que eu já vi entrevistas do Assis e do próprio Ronaldinho, algumas palavras, poucas palavras. Eles não sabem, eles não acham que erraram, eles não sabem o que foi feito de tão mal assim para odiarem eles se sentem vitimizados e papapá, sabe? E eu acho que o Douglas Costa é uma batida semelhante. Eu acho que a vontade dele de voltar é de voltar para Porto Alegre, para ficar aqui, para tentar jogar aqui, e não tem todo esse peso aí de reconciliação, de limpar a imagem, que se tivesse, então volta. Com todas essas condições que eu falei, volta. Vai querer? Ah, não, mas daí fica difícil. Então, se fica difícil, tchau, muito obrigado por nada e até nunca mais. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.